como vocês provavelmente andam vendo aí nos noticiários, né? Desde a semana passada o Trump vem fazendo aí uma bagunça no comércio internacional, né? Aplicando tarifas e mais tarifas em tudo quanto é país que negocia com os Estados Unidos, né? E especialmente na China, que é a principal rival econômica dos Estados Unidos atualmente. E bastante gente me pediu para comentar um pouco sobre isso, afinal é um assunto que eu me interesso, né? O pessoal já me conhece e é um bagulho que está meio que dentro ali do escopo aqui do canal, né? E principalmente por eu morar aqui na Ásia, algumas pessoas querem saber como andam as coisas por aqui, né? A opinião do pessoal e tudo mais. Então eu vou tentar comentar rapidinho, sem adentrar muito nas minúcias econômicas, afinal eu não sou economista, né? Mas eu vou falar um pouco sobre a minha visão sobre tudo isso, né? E como eu acredito que isso está mudando o mundo, e inclusive o Japão e tudo mais, né? E enquanto isso eu vou andando aqui por Macau, a cidade portuguesa na China, né? Macau foi colônia portuguesa, então os nomes das ruas, as placas, os nomes das lojas, muitos deles são em português, né? O português é uma das línguas oficiais aqui de Macau, apesar de que quase ninguém fala, né? Acho que só 2% da população de Macau ainda fala português hoje em dia, mas ainda assim é uma cidade muito interessante, muito única, arquitetônica e culturalmente falando. Essas imagens são do final do ano passado, da viagem que eu fiz para Macau, né? Mas, enfim, como vocês devem ter visto, né? O Trump ele saiu atirando tarifa para tudo quanto é lado, né? Meteu 10% de tarifa base para o mundo todo, inclusive para o Brasil, e outras porcentagens específicas, além desses 10%, né, para outros países específicos. Obviamente, o país que mais sofreu tarifas extras foi a China, né, que no momento que eu estou gravando esse vídeo já estava com mais de 140% de imposto, né? O Trump ele chegou a voltar atrás com algumas tarifas ali dos eletrônicos, né? Enfim, ele recuou. Não deu o braço a torcer, né? Ele continua fingindo que é tudo um estratagema dele, né? Mas enfim, as coisas estão mudando muito rápido, né? É possível que até o momento em que esse vídeo saia, as coisas já tenham mudado de novo, tá ligado? Já tenham aumentado mais ainda, enfim, não sei, né? Mas o fato é que a essa altura, o número em si, né? Se é 200%, 140%, 300%, que o Trump está taxando a China, já não importa muito, né? Já se tornou uma coisa meio arbitrária, assim, porque o que importa é que o Trump está querendo claramente tornar o comércio com a China impraticável, né, para as empresas. Está querendo tornar o comércio impraticável. E a China, né, que hoje já tem uma economia tão robusta quanto a dos Estados Unidos, um mercado consumidor interno tão grande, né, com mais de 1 bilhão de habitantes, ela não se abriu para negociação, não, né, como o Trump achou ingenuamente que aconteceria. Então, lógico, né, os outros países menores, inclusive o próprio Japão, né, os países da Europa, eles sentaram para negociar com o Trump, e a China, obviamente, fez o contrário, né? A China devolveu tarifando de volta os produtos americanos. Por isso que o pessoal está dizendo que nós estamos numa guerra comercial, né? Uma guerra tarifária, porque as tarifas estão vindo dos dois lados agora, né? Então, assim, que nem eu falei, né? Eu não vou me atentar muito à questão econômica da coisa, né? Assim, o que eu entendo, pelo menos, é que assim, o Trump ele quer reindustrializar os Estados Unidos, né? Aparentemente é isso que ele quer, só que para isso ele precisaria diminuir o valor do dólar, né? Porque o dólar ele é a moeda universal, né? É a moeda de reserva do mundo todo. Então, naturalmente, tem muita procura pelo dólar, né? Os países eles estão comprando dólar o tempo inteiro. Isso faz com que o dólar fique mais alto, né? Então, os salários nos Estados Unidos são muito mais altos. Então, as indústrias tendencialmente saem dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eles sofrem com um processo de desindustrialização nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. E grande parte dessas indústrias foi para a China porque o yuan é bastante desvalorizado, né? Então, os salários lá acabam sendo mais baixos, né? É mais barato para as empresas fabricarem lá na China, até pela quantidade de mão de obra que tem lá, né? E agora o Trump ele estaria querendo taxar, né, os outros países, principalmente a China, para tentar convencer as empresas a voltarem, né, as fábricas a voltarem para os Estados Unidos. É lógico que isso não vai dar certo, né? Assim, pelo menos é isso que eu entendo, mais ou menos, né, da estratégia dele, apesar de que aparentemente ele
né? Tá todo destrambelhado lá, não sabe muito bem o que está fazendo, porque é óbvio que isso nunca iria dar certo, ainda mais a curto prazo, né? A curto prazo não iria dar certo. Mas assim, eu não vou ficar tentando adivinhar aqui, né, quais que vão ser as consequências para a economia global de tudo isso que está acontecendo, mas eu queria chamar a atenção especificamente para algumas coisas interessantes, algumas questões até um pouco mais filosóficas mesmo, que eu tenho observado nos últimos dias e que eu acho que pode ser interessante de comentar, né? Primeiro que assim, o Trump, a todo momento, ele trata a ascensão econômica da China como se fosse uma ameaça para a existência dos Estados Unidos, né? Ele fala até que é um caso de segurança nacional, e na verdade isso não é nem uma exclusividade do Trump, né? O próprio Biden já chegava a colocar nesses termos, né? Acho que até presidentes antes do Biden já chegavam a colocar desses termos, assim, como se fosse uma obrigação, né? Uma necessidade afundar a China economicamente, porque ela estaria colocando em perigo não só os Estados Unidos, mas toda a civilização ocidental, né? É nesses termos que o pessoal mais conservador está colocando, né? Como se fosse uma ameaça, assim. Esse é o tom do discurso do Trump e dos Estados Unidos no geral. Só que, ao mesmo tempo, a China cada vez mais vem falando em multilateralismo, né? Um mundo multipolar, né? Vem falando em cooperação, né? A China em nenhum momento fala em afundar os Estados Unidos e tomar o lugar dele, por exemplo, né? E eu não sei até que ponto isso poderia ser de fato interessante para a China ou não, né? Lógico que a gente não pode ser ingênuo, a gente não pode, né, ser um torcedor numa situação que nem essa, né? Por mais que a gente tenha mais afinidade por um ou por outro, a gente não está aqui torcendo como se fosse um jogo de futebol, né? A gente sabe que a China também tem os seus interesses, a gente sabe que a China é o país que mais cresce no mundo atualmente e que em jogo que está ganhando não se mexe, né? A gente sabe de tudo isso, então é claro que é muito confortável para a China querer manter as coisas como elas estão, né? Falar de multipolaridade é muito mais fácil para ela, porque do jeito que tá funcionando para ela, né? Mas a diferença entre o discurso do Trump e o discurso do Xi Jinping é absurda, né? E as pessoas estão percebendo isso, de modo que eu tenho visto muitos comentários do público em geral, né, nas notícias, nos vídeos, né, questionando o motivo dos Estados Unidos agir como agem, tá ligado? Porque realmente, né, assim, as medidas que o Trump está tomando, que nem eu falei, né, muito provavelmente vão piorar as condições de vida do povo estadunidense a curto prazo. Ele próprio já admitiu isso, né? Ele vive falando que no começo vai ser horrível, mas depois vai melhorar e tal, né? Os produtos vão ficar mais caros, as prateleiras vão ficar vazias, a inflação vai subir, negócios vão falir provavelmente. Então assim, quem que é esse tal Estados Unidos que o Trump diz estar protegendo da China? Tá ligado? As pessoas vêm percebendo que todo esse suposto patriotismo do Trump não tem lá muito fundamento, porque no fim das contas, o americano médio queria mais poder comprar um BYD se ele quisesse, né? Queria mais poder acessar o TikTok se quisesse. A geração Z lá nos Estados Unidos está doida, né? Protestando e tudo mais contra o banimento do TikTok, né? Então, a própria lógica por trás desse tesão de dominar o mundo que tem os Estados Unidos vem sendo questionada, talvez pela primeira vez em muitos anos, né? Porque a China não assume um discurso no mesmo tom. Então as pessoas estão começando a se perguntar, tá, mas assim, por que exatamente os Estados Unidos querem tanto dominar o mundo, tá ligado? Se isso nem sequer vai ser bom para a própria população deles, né? Que valores são esses que valem mais do que o bem-estar do próprio povo, tá ligado? Fica parecendo assim que é só o poder pelo poder, né? É só pelo tesão de ser a polícia do mundo, né? Que nem o pessoal fala, né? De colonizar o mundo todo, mas assim, não existe nenhum compromisso com o bem-estar das pessoas ou com o progresso da civilização, ou seja lá o que for, né? E o pior é que, naturalmente, né, toda essa demonização que o governo Trump faz da China acaba fortalecendo cada vez mais um sentimento nacionalista no povo chinês, né? Um sentimento anti-americano, inclusive. E às vezes eu me pergunto se não é essa a intenção do Trump realmente, né? De ficar provocando os caras, cheio de comentário preconceituoso, cheio de comentário xenofóbico, até esgotar a paciência deles e eles aumentarem o tom, né? Para os Estados Unidos poderem pintar eles como se eles fossem os vilões, de fato, né? Porque já que não consegue vencer na produtividade, é interessante para os Estados Unidos tentar isolar a China, né? Tentar isolar a China com propaganda mesmo,
né? Então toda essa provocação, toda essa sinofobia é pensada, é estratégica, né? O sonho do Trump era que o Xi Jinping fosse mais parecido com o Kim Jong-un, né? Que aí seria mais fácil de demonizar, seria mais fácil de isolar a China do mesmo jeito que os Estados Unidos fez com a Coreia do Norte, né? Mas não é, né? Aparentemente não é. O Xi Jinping está se mostrando bastante sensato, né? Está sendo duro com os Estados Unidos, afinal está no meio da disputa, né? Mas com os pés no chão, com maturidade, né? Sem cair nessas provocaçõezinhas do Trump. E a gente espera que continue assim, para que as coisas não escalem, né? E provavelmente vai continuar assim, porque isso está sendo muito, muito positivo para a China. A China está ganhando a simpatia do mundo, tá ligado? A China está ganhando a simpatia do mundo. E o Trump, por outro lado, está conseguindo o contrário. Tanto que, não sei se vocês viram, né? Mas nos últimos dias, China, Japão e Coreia do Sul, as 3 maiores potências aqui da Ásia, se reuniram para tentar acertar alguns acordos ali de livre comércio entre os 3 países, né, sem ter que usar o dólar ali como intermédio. O que é algo assim, né, é algo que nunca se viu na história recente. Afinal de contas, o Japão fez o que fez, né, tanto para a Coreia quanto para a China. Então, esses países eles não têm relações diplomáticas muito saudáveis entre si, né? Mas diante de tudo isso que o Trump está fazendo, até eles se aproximaram. E mais uma vez mostrando, né, que o dólar está perdendo de fato, a tendência é que ele vá perdendo esse status de moeda de reserva do mundo, tá ligado? Apesar de que, né, que nem eu falei, assim, a longo prazo, se eu tivesse que dar algum palpite, eu diria que o Japão também vai se aproveitar do enfraquecimento dos Estados Unidos para tentar se reposicionar, inclusive militarmente, aqui na Ásia, né? Porque o Japão hoje em dia é um país completamente desmilitarizado, né, desde o final da Segunda Guerra. O Japão depende completamente dos Estados Unidos na questão de defesa. Mas assim, o espírito nacionalista nunca se perdeu aqui no Japão. O Partido Liberal Democrata, que é o partido que governa o Japão nos últimos 70 anos, né, desde o final da Segunda Guerra, só tiveram 6 eleições em que o Partido Liberal Democrata perdeu. O resto é sempre o mesmo governo em todos os anos, todas as eleições é sempre o mesmo partido que ganha, né? E esse partido é extremamente conservador. E, inclusive, o atual primeiro-ministro que tomou posse no final do ano passado, que é o Shigeru Ishiba, ele já disse diversas vezes, mesmo antes de ser primeiro-ministro, que o Japão deveria poder fabricar as próprias armas nucleares para se defender da Coreia do Norte, para se defender da China, para se defender da Rússia e tudo mais. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, esse novo primeiro-ministro, o Shigeru Ishiba, ele é conhecido aqui no Japão como sendo um otaku militar. Um otaku militar, para vocês terem uma ideia. Ele é fanático por armas de fogo, ele tem coleções de miniaturas de tanques de guerra, de navios de guerra, de aviões de guerra e tudo mais, né? Então, assim, com o enfraquecimento dos Estados Unidos, é extremamente provável que, eventualmente, o Japão se reposicione no sentido de abandonar o pacifismo, né? Para mim parece muito possível que isso aconteça, assim como já vem acontecendo na Europa. A gente já vem vendo países falando lá que precisam de mais bomba nuclear e não sei o que. O Japão provavelmente vai alegar que não se sente mais seguro tendo que depender dos Estados Unidos nas questões de defesa nacional e que por isso eles vão se rearmar e construir as suas próprias bombas e tudo mais, né? Porque a China já vem superando os Estados Unidos até na questão militar, né? Até na questão militar, não só economicamente, mas também na questão militar e eventualmente até na questão da cultura, até as próprias plataformas. A China também, né, que nem o TikTok mesmo, que já chegou no Ocidente, e a China vem lançando filmes, animações e tudo mais, né? A mesma coisa que os autores lá dos anos 80 previram no Cyberpunk, né, que o mundo passaria por uma japonesificação, uma niponificação, né, caso o Japão se tornasse a maior economia do mundo, né? Os autores Cyberpunk imaginavam uns Estados Unidos completamente colonizado culturalmente pelo Japão, né? Então as metrópoles dos Estados Unidos parecem Tóquio, assim, né? Nas histórias cyberpunk. Isso não aconteceu, obviamente não aconteceu, porque apesar de ter quase alcançado e quase superado os Estados Unidos economicamente, o Japão sempre foi dependente militar dos Estados Unidos. Então, né? Foi só os Estados Unidos chegar ali com um acordo, né? Um acordo entre aspas, botando o revólver na cabeça do Japão, né? Obrigando o acordo ali para fortalecer o iene, né? Porque era exatamente a mesma coisa, né? O iene ele era desvalorizado em relação ao dólar, então
né? Todos os produtos japoneses eles eram vendidos para o exterior muito mais baratos do que os produtos americanos, né? Então os Estados Unidos obrigou, porque afinal de contas os Estados Unidos tinham o exército, né? Obrigou o governo japonês a valorizar artificialmente o iene para que os produtos japoneses ficassem mais caros, né? E foi isso que gerou toda a bolha econômica, né? Influenciou na bolha econômica e na estagnação que o Japão está até hoje. A China agora é a mesma coisa, a China também, né? Os produtos da China são mais baratos porque o yuan é muito mais desvalorizado, né, em relação ao dólar. Só que os Estados Unidos não têm esse poder que ele tinha em relação ao Japão, né, de chegar apontando a arma para a cabeça da China e obrigar eles a aumentarem né, a valorizar o yuan para, né, segundo os Estados Unidos, para ficar uma disputa mais equilibrada. Lógico que não, né? A China tem até mais poderio militar hoje em dia do que os Estados Unidos e já vem demonstrando que não vai abaixar a cabeça mesmo, vai devolver na mesma moeda com mais taxa ainda, porque afinal de contas os caras têm 1 bilhão, né? 1 bilhão de habitantes lá de mercado interno. Então a China é um desafio para os Estados Unidos que ele nunca enfrentou, né? A União Soviética bateu de frente com os Estados Unidos na questão militar, né? Se equiparou os Estados Unidos na questão militar. O Japão depois se equiparou aos Estados Unidos na questão econômica, mas a China faz os dois agora. A China faz os dois. Ela é uma potência militar, ela é uma potência econômica e tem gente pra caramba lá dentro, né? Então, eu imagino que não tem muita opção, tá ligado? É lógico que é um processo demorado, os Estados Unidos ainda é a maior nação do mundo e ainda vai ser por um bom tempo, né? As empresas americanas ainda são muito, muito grandes, mas a China apresentou para o mundo um novo modelo ali, um novo tipo de administração na sociedade, né? E o resto do mundo ou vai ter que se adaptar a isso, né? Vai ter que se adaptar a esse novo modelo de sociedade, ou vai afundar, né? Os Estados Unidos já vem mostrando que não pretende se adaptar não, né? Então eles vão tentar chutar o tabuleiro, tentar tornar a situação o mais caótico possível, mas assim, é muito pouco provável que isso dê certo, tá ligado? Porque o planejamento da China é muito forte e eu acho muito pouco provável que os Estados Unidos consiga dar a volta por cima a essa altura. Então assim, né, na questão do Japão, o que parece é que no momento existe até essa aproximação com a China, mas conhecendo o histórico do Japão, né, sabendo os traços culturais, inclusive os traços políticos, né, as ideologias políticas do Partido Liberal Democrata, eu acho que eventualmente eles vão alegar assim, que pela proximidade com a China, com a Coreia do Norte, com a Rússia, eles estão vulneráveis, né, e os Estados Unidos não estão mais dando conta de proteger. Então, assim, aos poucos os Estados Unidos vai acabar perdendo o controle sobre essas colônias militares que eles têm pelo mundo, né? Já vem começando a acontecer na Europa e provavelmente vai acontecer aqui no Japão também. Mas é isso, né? Fora isso, não tem muito mais o que prever. Eu também não sou economista, não vou ficar dando muito palpite aqui não, tá ligado? Mas dei aí meus 2 centavos a respeito do assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa caminhadinha aqui na China. E é nóis. Beijos. Tchau.